Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um dos melhores, o top 10 deste canal. E estes são os melhores pequenos grandes jogos, é isso mesmo. Então do que é que isto trata? São jogos que são pequenos no tamanho, mas e depois são jogos que ficam não só grandes na mesa, como têm grande profundidade estratégica e têm alguma complexidade. Portanto, são pequenos, grandes jogos. Jogos que parecem estão em caixas pequenas, mas e depois fazem uma experiência de jogo muito encorpada, muito profunda, muito estratégica. E então vamos já começar com o número 10. E o meu número 10 é o 1923 Cotton Club. Este é então um jogo da Looping Games, um jogo para 2 a 4 jogadores e tem como tema os speakeasies, os bares clandestinos de Nova York durante a lei seca norte-americana. É isso. Então aqui vamos ser gerentes destes bares, destes speakeasies, destes pubs clandestinos que vão ter que utilizar a sua influência junto de gangsters, junto de personalidades para adquirir vários tipos de melhorias para para o seu speakeasy, para o seu bar. É um jogo de worker placement onde a caixa é muito pequenina, portanto é daquela 1900XX da Looping Games, portanto é uma caixa pequenina que depois começa a deixar uma pegada enorme de locais de colocação de trabalhadores, de vários trilhos de recursos e de influência e disso tudo, dinheiro. Também temos o nosso speakeasy e depois ainda temos todas as cartas, o mercado de cartas, daquele tipo que já tinha falado, e depois vamos buscar esse mercado de cartas que vai ser colocado na nossa ordem de jogo. Portanto, é um jogo que ocupa uma mesa muito grande, apesar de ver numa caixinha, aquelas caixinhas da Looping Games. Portanto, 1923, Cotton Club, um pequeno grande jogo. O próximo tem selo nacional e é o Café. É isso. Então, o Café é um jogo que cresceu em mim, assim se possa dizer. É um jogo que começou por ser um jogo normal, mas depois, com o jogar cada vez mais, participando em torneios e isso tudo, começou a abrir vários tipos de estratégias. É um jogo pequeno, também, um jogo pequeno, onde depois não só há um mercado comum, como a nossa área de jogo de cada jogador vai começando a aumentar e vai ficar bem grande. É preciso uma mesa normal para ter os 4 jogadores a jogar, porque vai ser então um jogo de card laying, assim se possa dizer, com cartas assim ainda são grandinhas, cartas grandes, onde nós vamos então adquirir uma carta, vamos colocar uma carta numa grelha virtual de cartas na nossa área de jogo e com elas vamos fazer várias ações. Existem ações A, B, C e D e basicamente é uma linha de produção de café, desde a plantação até à distribuição pelas várias cafetarias do meio do século XX portuguesas, ou então até para armazenar. Então é um jogo muito divertido, é por isso que está aqui no meu número 9. E o próximo jogo é o Fort. É isso. Este é então um jogo também pequenino, mas que depois, quando vai à mesa, começa a ficar um jogo bem grande. Aqui vamos ser crianças, é isso mesmo. Cada um dos jogadores vai ser uma criança que vai ter que brincar, como nos lembramos de brincar nos anos 80, nos anos 90 alguns. Portanto, cá fora, construindo casas na árvore, brincando às apanhadas, com skates, com pistolas de água. E o jogo é um deck builder, assim se possa dizer, com muitos twists. Nós vamos ter uma mão de cartas, um baralho de cartas nosso, como um deck builder, que vamos ter que melhorar. De que forma? Adquirindo
amigos, é isso mesmo. Portanto, o nosso deck é composto de amigos e que nós vamos tentar adquirir outros amigos para fazermos vários tipos de habilidades e fazermos pontuações de várias formas, adquirindo recursos como pizza e brinquedos para depois adquirirmos mais amigos, adquirir vários tipos de cartas que correspondem a brincadeiras e outros tipos de eventos para também pontuar e fazer outras coisas. Portanto, é um jogo que faz-me muito lembrar os Peanuts e o Snoopy, assim se possa dizer, mesmo em termos de ilustrações. E é um jogo que também é um jogo pequenino, uma caixa pequenina, mas depois, quando começa a crescer, inclusive temos de ter uma área de brincadeira, assim se possa dizer, onde nós vamos colocar os nossos amigos para depois poderem irem para as casas e os quintais de outros amigos, de outros jogadores. Portanto, isto começa a crescer muito e é um jogo único, assim se possa dizer, com um tema único, e é por isso que está aqui no meu número 8, forte. E o próximo jogo é o Codex Naturalis. É isso, este é um card laying também, muito divertido, com umas cartas muito bonitas, uma caixinha pequenina de cartas, que também são pequenas, mas e depois quando começamos a adquirir cartas e a jogar cartas, é um card laying, quando começamos a adquirir cartas e jogar cartas e fazer expandir o nosso local, a nossa grelha de cartas, uma mesa fica mesmo à conta, uma mesa grande fica mesmo à conta para 4 jogadores. Portanto, é um jogo onde é um jogo super simples, onde nós vamos ter cartas na mão, vamos jogar uma das cartas na nossa grelha de cartas e temos que tapar sempre pelo menos um canto de uma carta que já está nessa grelha. E nós queremos adquirir vários ícones para depois podermos jogar cartas melhores e pontuar esses ícones com outras cartas. Portanto, é um jogo muito interessante, uma espécie de um engine building de cartas, card laying, que também vai ficando cada vez maior, apesar de ser um joguinho muito, muito pequenino. Portanto, é um pequeno, grande jogo, este Codex Naturalis, e é por isso que está aqui no meu número 7. E o próximo pequeno, grande jogo, no número 6, é o Bruxelles 1897. É isso mesmo. Para quem alguém talvez conheça, este é uma versão de cartas do Bruxelles 1893, mais do antigo do que agora o Belle Époque. Apesar do Belle Époque ser muito semelhante em todos os mecanismos ao anterior, tem mais umas coisas, inclusive uma expansão. Este tem mais a ver com o anterior, até porque foi lançado entre meio dos dois, do primeiro e da Belle Époque, foi lançado este. E muito, mas muito, de uma forma muito, muito interessante, este pequeno grande jogo, é um jogo do tamanho ali do que falámos, dos looping games e isso tudo, apesar de ter a caixa na vertical, começa logo por ser espalhar muito grande, em termos de uma grelha de cartas grande, onde nós vamos utilizar formas de adquirir cartas e fazer linhas e colunas de cartas para depois ativarmos símbolos. Portanto, é um jogo que é muito, muito interessante, que tem os mecanismos que conseguem quase emular, ou emulam de uma forma um pouco mais abstrata ainda, que o Bruxelles, o primeiro Bruxelles, mas é muito profundo. Este jogo, até agora o que está aqui é o jogo com as regras mais complicadas, mais complexas e também com uma profundidade grande de jogo que não deixa muito a desejar ao seu irmão mais velho, assim se possa dizer. Portanto, este jogo é muito interessante. Quem gosta do primeiro Bruxelles, quer um pouco diferente, ou então quem não tem o Bruxelles, este também é uma muito boa aquisição, e é por isso que está aqui no meu número 6. E passamos ao topo da tabela, e começa logo assim com um jogo que para muitos seria o topo da tabela, assim se possa dizer mesmo, o número 1. Para mim não é, por algumas razões, até posso enumerá-las. E esse jogo é o Oh My Goods, é isso mesmo. Esse ainda é um jogo ainda mais pequenino, basicamente cabe numa caixa de cartas normais, é um jogo super pequenino, uma caixa super pequenina, mas é um jogo super envolvente. É um engine building puro,
de gestão de recursos, worker placement, tudo numa caixinha diminuta. Começamos com uma coisa muito simples, com uma produção muito simples, e depois vamos adquirir cartas para usarmos também para produzirmos ainda mais, certo? Portanto, vamos adquirir cartas que também fazem outros tipos de produção, mas precisam de outras produções anteriores. E este mecanismo é muito interessante do Oh My Goods. Porquê é que só está aqui no 5? Por duas razões. A primeira é que certamente que eu não jogo este jogo constantemente, e eu acho que este jogo é um jogo de eficiência, é um jogo de complexo, de estratégia complexa, apesar de ser muito pequeno, por isso é um pequeníssimo, grande jogo, que também vai ficando muito grande na mesa, especialmente quando começa a espalhar as várias cartas, mas este aqui está mais mesmo por uma profundidade enorme de estratégia, por o tamanho que ele é. E a quantidade de coisas que é só basicamente um baralho de cartas. Porquê é que este jogo está aqui no número 5 e não está lá no topo? Quando eu estou a fazer algo mais forte, a produzir coisas que dão muitos pontos, o jogo termina. É verdade. Every single time. Já joguei este jogo algumas vezes e é sempre a mesma. Quando o motor começa a arrancar, o jogo termina. Não consigo meter o motor, talvez como não tenha experiência a jogar este jogo muito, não consigo meter o motor a funcionar antes. É por isso que fico frustrado, é por isso que este jogo está... Eu vejo o potencial enorme deste jogo, mas é por isso que ele está aqui no número 5. Mas para muitos de vocês acredito que esteja em número 1 este Oh My Goods. Está aqui, podia estar mais acima. É o Oddville, é isso mesmo. Eu sou um arauto, assim se possa dizer. Sou um arauto deste jogo, que não é muito conhecido, mas eu gosto muito deste jogo. É um jogo da What's Your Game, pelo menos um dos primeiros que eu me lembro da What's Your Game, e é um jogo super divertido, eu adoro. É um action selection, nós temos cartas que têm múltiplos, podemos usar as cartas da ação como ir buscar edifícios para construir, como podemos ir buscar, usar para colocar trabalhadores para ir buscar recursos, podemos usá-las como dinheiro, podemos fazer multiuso muito bem feito, e adoro cartas multiuso. Action Selection adoro, e City Building adoro. Portanto, este jogo tem todos os mecanismos, todos os mecanismos que eu adoro. E é um jogo que tem mais ainda, tem habilidades especiais, porque nós podemos adquirir guildas. Quando nós construímos edifícios com um certo símbolo de uma certa guilda, nós trazemos um personagem dessa guilda para nós, que nos dá uma habilidade especial, e que são muito interessantes essas habilidades especiais. Portanto, este jogo é fabuloso. Não sei como é que há pessoas que não querem mais este jogo, porque este jogo é 100% fantástico. E pensando nele, se calhar devia ter colocado mais acima, assim se possa dizer, porque eu adoro este Oddville, um city builder que depois pontua de N formas, cada edifício pontua de várias formas, etc. E vamos colocando então os vários edifícios na nossa cidade, aumentando desde o centro para os lados, sempre tentando conectar as coisas para ser mais fácil pontuar. Fantástico este Oddville. E o meu número 3, já estamos no pódio, que podia ser o Oddville, podia ter vindo para aqui para cima ou até mais acima, mas o número 3, este sim, é adorado por muita gente e é o melhor Tiny Epic. É o Tiny Epic Galaxies, é isso mesmo. Tiny Epic Galaxies, creio eu que é considerado por pessoas que gostam de Tiny Epic, acho que por 90% das pessoas que gostam de Tiny Epic, o melhor Tiny Epic. O Tiny Epic Galaxies. É um 4x, 3x, assim se possa dizer, espacial, isto é uma simulação de império espacial dentro de uma caixinha diminuta, uma Tiny. Não tem uma pegada muito grande, apesar de ter uma boa pegada, mas é um jogo com uma grande profundidade estratégica. E o mais giro é que é muito intuitivo. Tem uma boa profundidade, as regras não são extremamente complexas, mas é um jogo grande, um jogo grande, em termos de muita coisa, em termos de estratégias, em termos de profundidade, em termos de nuances estratégicas,
É um jogo onde nós vamos usar dados e rolar dados. Esses dados vão nos dar vários tipos de ações. Podemos rolar os dados com certos mecanismos, mas e depois de fazermos o lock desses dados, nós vamos a resolução desses dados como não é um action selection, mas como ações. E podemos fazer vários tipos de ações, como mover as nossas naves para planetas que temos que colonizar. Podemos aterrar nos planetas, usar o planeta em si, a habilidade do planeta. Podemos o meter em órbita para tentarmos conquistar ou colonizar aquele planeta. Podemos colonizá-lo por diplomacia ou por economia. Também podemos aumentar a nossa cultura, aumentar a nossa tecnologia. Podemos aumentar o nosso potencial do nosso império galáctico, assim se possa dizer. Portanto, é um jogo fantástico, muito pequenino, que fica um grande jogo profundo. Não deixa assim, não é um grande jogo em termos físicos, mas é um grande jogo em termos estratégicos. Mas ainda assim fica um jogo grande na mesa. Este Tiny Epic Kingdoms número 3 já no pódio. E o número 2, que podia ser o número 3, que até às vezes já foi o meu número 1 em outra lista, é o Targi. É verdade, ou Tuareg, na versão que eu tenho em espanhol. Este Targi, ou Tuareg, é então um jogo só para 2 jogadores. É por isso que ele não está no número 1 e se calhar até poderia estar um pouco mais abaixo, porque eu não sou um grande fã de jogos a 2. Eu gosto de um jogo de tabuleiro ser mais social, com mais pessoas. 3 ou 4 pessoas para mim é o que eu gosto mais de jogar. Mas este Tuareg é um pequeno, grande jogo. É um jogo que não só fica grande na mesa, porque vamos criar uma espécie de uma grelha no centro da mesa de cartas. À volta vai ter as cartas de ação e no meio vão ter as cartas de recursos e de locais. E o jogo é um worker placement, só para 2 jogadores. E basicamente tem um mecanismo fantástico e adoro este jogo. É o meu jogo favorito para apenas 2 jogadores, porque este jogo só dá para 2 jogadores. É um jogo que faz uma alocação de trabalhadores, onde nós temos 3 trabalhadores e nós vamos colocar esses 3 trabalhadores à vez. Uma vez coloca um jogador coloca o trabalhador e depois outro jogador trabalhador, até todos colocamos os nossos 3 trabalhadores. E não só depois vamos ativar os trabalhadores que colocamos, como eles vão ativar ou adquirindo cartas do centro onde fizer o cruzamento. Isto é, se eu meter um trabalhador numa carta aqui, na segunda carta eu meter um trabalhador numa carta aqui do lado, o cruzamento é na carta que vai ser o cruzamento deles os dois, eu vou adquirir essa carta. Pode ser um recurso ou pode ser uma carta de local. E depois vamos colocar essa carta de local, pode ir para a nossa mão, então podemos logo, se tivermos como pagá-la, podemos a colocar logo no nosso tableau. Temos 3 linhas, portanto é um jogo grande e depois cada jogador vai ter ainda 3 linhas de cartas que vão aumentar. Portanto é um jogo grande também em termos de físico, mas também é grande em termos de mecanismos e em termos de profundidade estratégica, porque cada carta ativa de várias formas, faz pontuação de várias formas, dá habilidades especiais. Portanto, é um jogo fabuloso e é um dos meus jogos favoritos de sempre. É o meu jogo favorito de apenas 2 jogadores, este Targi ou Tuareg. E chegamos ao número 1. É verdade, este é o número 1 dos melhores pequenos grandes jogos. E é o 1906 San Francisco, é exatamente isso, da mesma coleção do 10º. Aqui vamos ser empreendedores do princípio do século XX que têm que reconstruir a cidade de São Francisco depois do terremoto. E é um jogo fabuloso, fabuloso. Tem uma rondel, portanto nós começamos, vai haver 7 anos, 6 ou 7 anos, acho que temos 7 ou 8, pronto, temos construído durante 7 anos, vamos reconstruir São Francisco. Temos no centro, que são cartas, basicamente o jogo é quase todo por cartas, que vai ter espaços para construir vários edifícios e também alguns desses espaços estão cobertos por detritos. Portanto, nós vamos ter que tirar esses detritos para colocar as casas, etc. e reconstruir São Francisco. Mas isso tudo é feito
com uma action selection através de uma rondel. Portanto, vamos andar à volta, vamos ter cartas, cada carta tem 4 ações lá e nós podemos escolher uma dessas 4 ações. Quem, portanto, está em linha, 1, 2, 3, 4, e quem está mais à direita nessa vai escolher a próxima carta, o local na próxima carta. Portanto, quem está sempre mais à direita vai escolher, portanto, depois é por ordem, da direita para a esquerda, quem vai escolher o próximo local na próxima carta. E as ações são não complicadas, mas com uma profundidade muito interessante, desde construir, limpar os detritos, e para construir nós precisamos de licenças de construção, precisamos de blueprints de arquitetura para isso acontecer. Portanto, temos que ter várias coisas para depois fazermos a construção, e depois podemos também reconstruir outras coisas como parques, metros, luzes, trazer o São Francisco destruída para o século XX, assim se possa dizer. Portanto, tudo com cartas de objetivos, N cartas de objetivos. Depois vamos ter cartas também aqui, que também vamos adquirir. O tabuleiro fica um tabuleiro enorme feito de cartas e de trilhos. Bem, é um jogo que eu adoro bastante, que eu gosto, que também comecei assim, quando joguei este jogo já sabia que era muito bom, mas cada vez que eu jogo mais, quanto mais jogo, mais gosto deste jogo. É por isso que ele está aqui no meu número 1, 1906, San Francisco, um pequeno, grande jogo. E pronto, foi mais Os Melhores, o top 10 deste canal. E, como já se viram, foi os melhores, pequenos, grandes jogos. E espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.